O ministro Gilmar Mendes disse em entrevista ao jornal O Globo que o movimento pró-anistia no Congresso, impulsionado pelo PL, partido de Jair Bolsonaro, tem como pano de fundo beneficiar os mentores da suposta trama golpista. Energia, etc. Então eu surjo, todo mundo sabe fazer o sinal da cruz? Sim. Sabe, Arthur? Sabe, Marcelo Belo? Sim. Então eu vou falar, todos vão fazer comigo para não dar nada errado, tá bom? O ministro Gilmar Mendes disse em entrevista ao jornal O Globo que o movimento pró-anistia no Congresso, impulsionado pelo PL, partido de Jair Bolsonaro, tem como pano de fundo beneficiar os mentores da suposta trama golpista. Aspas. As pessoas estão minimizando aquilo que ocorreu. Se viu nessa investigação que havia ameaças muito sérias, inclusive de matar pessoas. Então, não estamos falando de um passeio no parque. Eles adotaram esse discurso padrão, né? É algo grave. Nossa missão é esclarecer que não se trata de algo banal. É claro que essas pessoas foram instrumentalizadas, mas, obviamente, elas se deixaram instrumentalizar, fecho aspas. Quando questionado sobre a declaração de Luiz Fux, de que o STF julgou os primeiros processos do 8 de janeiro sob forte emoção, como no caso de Débora dos Santos, de novo, Alemão. Abre aí. Abre aí, Alemão. Alemão? Alemão, volte para a luz. Manifesta-se, abre aí, abre aí. Acho legal você falar de para a luz. Abre, você não sabe abrir aí, depois da declaração do Fux, Gilmar Mendes você já ia pensar que era outro. disse que discorda do colega do Supremo. Aspas. Não concordo. Não acho que nós sejamos pessoas submetidas a fortes emoções. Normalmente, não é o nosso caso. Fecho aspas. Bom, normalmente não é o nosso caso. Preste atenção nas palavras. As palavras dizem muito. Aliás, nada se diz com absoluta certeza se não for as palavras. Então, o que a palavra diz, mais do que o corpo, ela tem muito mais probabilidade de passar uma mensagem. Nós normalmente não julgamos com emoção, mas ele acabou de falar que é uma situação anormal. Nós normalmente não julgamos com emoção, mas ele diz que é uma situação de anormalidade. O caso é de anormalidade. Segundo, e o que eu acho mais grave? Havia ameaças muito sérias, inclusive de matar pessoas. Se havia ameaça muito séria, inclusive de matar o Alexandre de Moraes, porque agora ele omitiu Moraes dentro do vocábulo pessoas, para não se contradizer com o voto que ele deu de que o Moraes não tem parcialidade, não teria problema nenhum de julgar isso, né? Prejudicando a requerida imparcialidade. Segundo, e isso é o mais sério de tudo, isso é o mais sério, isso é o que não dá para admitir. Já não dá para admitir a entrevista que ele deu ao Globo sobre um caso que ele não sabe se vai julgar. Sobre casos que ele já julgou e sobre casos que estão sob júdice a ele. Só isso invalida os julgamentos. Então, além de Moraes, Dino, Zanin, Barroso, nós temos no Gilmar Mendes uma pessoa impossibilitada, absolutamente impossibilitada, de julgar por fundadíssima suspeita de parcialidade e infração ao dever do magistrado de não falar do processo fora dos autos. Isso tem que estar muito claro. Isso já é grave. A segunda gravidade é, ele reconhece aqui que o voto dele de existir imparcialidade no Alexandre é balela, porque ele fala que havia sim
ameaças muito sérias para matar pessoas. Nessas pessoas, nós sabemos quem é: Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin. Se é que são pessoas. São seres humanos, mas eu não sei se são pessoas, porque a pessoa é a centelha divina que habita em cada um de nós. Seres humanos eu sei que eles são, agora pessoas eu tenho as minhas dúvidas. Grave, quando ele fala de uma situação anormal, e diz que normalmente nós não temos emoção. Agora, o mais grave é isso aqui, ó. Prestem bem atenção, porque isso é de uma gravidade atroz. Isso aqui, num país minimamente sério, custaria o cargo do ministro. Eu não vou nem falar o nome para não ter que fazer sinal da cruz de novo. Olha o que ele fala. Olha o que ele fala. As pessoas, olha, ele diz o seguinte: tem como pano de fundo beneficiar mentores. As pessoas estão minimizando aquilo que ocorreu. O que se viu, havia coisas muito sérias, inclusive matar. Então, não estamos falando de um passeio no parque. É algo grave. Pessoas foram instrumentalizadas e se deixaram instrumentalizar. Ok? Então, ele diz aqui, nesse conjunto, que ele já condenou todo e qualquer caso relacionado a isso. Ele diz, é algo grave. Nossa missão é esclarecer. Esta é a gravidade. Nossa missão é esclarecer que não se trata de algo banal, ou seja, normal. Para mim, essa foi a declaração, com todo o respeito que sempre tive ao saber jurídico do Gilmar Mendes. Essa foi a declaração mais grave que ele já deu na vida. Por quê? Ele fala, não, nós não julgamos com emoção, normalmente. Aí ele diz, não se trata de algo banal, normal. Falha. Da entrevista de caso que ele vai julgar, é ilegal. E terceiro, nossa missão é esclarecer que não se trata de algo banal. Quem tem que esclarecer é o Ministério Público. Então veja, a ditadura do STF, e para bom entendedor sabe que se o Alexandre de Moraes é o ditador, o presidente de fato, se o Alexandre de Moraes é o Darth Vader, existe a figura do imperador. E agora não dá mais para esconder. A nossa missão é esclarecer que não se trata de algo banal. O judiciário não tem a missão de esclarecer crime. Quem tem a missão de esclarecer crime é o Ministério Público, ao longo do processo. Para mim, nessa entrevista do Globo, a ditadura no Brasil deixou de ser enrustida. Esse é o maior atestado de que o nosso judiciário é um conselho fascista acadêmico. Aos moldes, embora muito mais pobrinho, do fascismo acadêmico de Antônio Salazar em Portugal. Fica para vocês. Bom, basicamente a gente pode perceber que, primeiro, que não é a declaração mais grave que o ministro Gilmar Mendes fez, é a declaração mais parcial, mais de ativismo político que ele já fez, demonstrando, primeiro, entrevista a um jornal. Nós somos da época que o bom senso é que juízes só se pronunciam nos autos. O juiz não tem que dar entrevista. Segundo, ele fala em relação aos mentores. Quem foram os verdadeiros mentores do que aconteceu no dia 8 de janeiro? Então, quer dizer que movimentos terroristas de esquerda no Brasil que mataram pessoas, envolvendo pessoas famosas que chegaram até a presidência da República, são pessoas, atores desse cenário político de relevância. Invasões públicas e invasões privadas. Não vi ninguém preso por isso nesses últimos 40 anos, condenados a 20 anos, 17 anos de prisão. E quem sempre orquestrou isso?
geralmente movimentos de esquerda. Nós temos, quando se fala de anormalidade e querer matar pessoas, quem matou Celso Daniel? Que até hoje não tem respostas claras e objetivas sobre isso. Quem foram os mentores do assassinato do ex-prefeito Celso Daniel? O que nós estamos vendo, na realidade, é um ativismo político declarado para combater os movimentos de direita, de tradição, família e propriedade no Brasil. Ora, querido ministro Gilmar Mendes, a declaração do senhor não é correta. Nós respeitamos as suas posições, mas ela não está sinérgica com o bom senso da democracia que o Brasil precisa para evoluir e que há muito tempo já perdeu. Olha, Bela, eu não posso nem respeitar essa opinião. Primeiro porque é proibido que o juiz tenha opinião sobre o processo fora dos autos. Olha. Eu não posso respeitar o que é ilegal. Da mesma maneira que eu não posso respeitar o roubo, que eu não posso respeitar o assassinato, que eu não posso respeitar o estupro, da mesma maneira que eu não posso respeitar o estelionato, que eu não posso respeitar o feminicídio, eu não posso respeitar a exploração de menores, da mesma maneira que eu não posso respeitar latrocínio, da mesma maneira que eu não posso respeitar a lesão corporal, eu não posso respeitar que um juiz tenha opinião fora dos autos. Não posso. Porque o dia que eu respeitar a opinião de um juiz fora dos autos, para eu respeitar um estupro, tecnicamente, pelos mecanismos éticos do nosso cérebro, não custa. Então não dá para respeitar. Ainda mais quando esta opinião, ela traz uma desinformação ao povo. Que desinformação é essa? Que o judiciário tem que esclarecer o fato. E quem esclarece não é o judiciário. Eu queria fazer aí uma análise dessa fala dele e lembrando a recente entrevista que o Alexandre de Moraes deu naquele tabloide americano e também a fala do Barroso naquele evento que teve em Harvard recentemente, também esses dias, em que a gente percebe que há uma tendência pensada em que eles estão dando várias entrevistas, falando coisas que até outro dia seriam consideradas absurdas, e isso está ficando normal, está sendo normalizado. Então, os juízes vêm a público a todo momento. O Barroso disse com todas as letras que o STF tomou para si poderes que não eram dele, que a Constituição não dá esse poder para o STF, ou seja, de forma autoritária você arvora aí poder para si mesmo, e que está nessa campanha pública para esclarecer a sociedade. Vem aí o Gilmar Mendes dizer a mesma coisa, né? Que precisa esclarecer a sociedade, trazendo fatos que não são verdade, que são informações de fake news, porque essa questão de, inclusive, matar pessoas, até onde eu sei, não está nos autos. Não está nos autos. É a segunda vez que ele fala isso, né? Então, todos eles, principalmente esses três, empenhados nesta missão de estar dando entrevistas a todo tempo para tentar convencer de uma situação que nós não podemos aceitar. Isso não pode normalizar. Então, eles toda hora dão entrevistas, isso não é papel do STF, a gente já falou aqui várias vezes. Além de tudo, falar especificamente de um processo que ele vai julgar. Aqui, na fala dele, a gente vê que ele já tem a sentença dele pronta, antes de qualquer outra coisa, antes de ouvir testemunhas, antes de tudo, antes dos procedimentos legais. Só que nós não podemos normalizar isso, está ficando normal. E voltamos na mesma tecla. O Senado Federal não faz nada. Desde 2019, o STF vem encampando cada vez mais poder
E aqueles que poderiam fazer alguma coisa, né, os políticos, as lideranças, a própria mídia, ou estão recuando ou estão aderindo a essa nova forma de poder, o que é gravíssimo para a gente. Isso é que me deixa mais preocupado. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.